Aí, muito bem. Vamos ver o que acontece agora. Estamos ao vivo. Primeiro a entrar, minha mãe. Ah, se não fosse a mãe da gente, né? Ah, se fosse a mãe da gente. Ela entrou. Olha, se não fosse a minha esposa, minha mãe e minha esposa, se não fosse elas, né, não teria ninguém nessa live. Fala sério, as mulheres da sua vida. As mulheres da minha vida, olha só falta agora a filha entrar. As filhas, né? Anderson. Abraço, Anderson. Deus te abençoe. Muito bem, vamos aguardar então o pastor Abraão Maia, missionário. Ele vai entrar daqui a pouco, nós vamos conversar com ele, bater um papo sobre o trabalho entre os Yanomami. Aí ele já entrou, já está aí. Abraão, nós vamos aguardar mais uns minutinhos aqui só para... Hã? Abraão? Não, é Abraão mesmo. Ele vai falar daqui a pouco, né? Vamos aguardar mais uns minutinhos aqui para o pessoal ir chegando. Estão chegando. A Rachel, não, é a Rachel Joy, é isso aí. Tudo bom? Um abraço no Uruguai. Anne Priscila, nossa missionária também. A Rachel também. O meu não tá aparecendo. Muito bem. Hã? Os comentários. O meu não tá aparecendo nos comentários. Será que não? Rachel, dá um oi aí. Anne, dá um oi pra Lilian confirmar aqui. Olha aí, a Rachel falou, olha, toda a família tá ouvindo. Agora apareceu. Aí, muito bem. Tá ótimo. A Lilian tava aqui já quase arrancando o restinho de cabelo porque não estava aparecendo os comentários. Agora apareceu. É porque o pessoal não tinha feito comentário ainda. Mas tem um monte de gente que tá entrando aqui e não tá aparecendo. Agora tá aparecendo? Não. Celular. Hã? Muito bem. Tá bom, vamos chamar o pastor Abraão então, ele já está aí. Pronto. Aguardando o pastor. Aí, olha só que casal bonito. Vamos falar sério, você ficou mais bonito porque a Vanessa está do seu lado. Logicamente. A parte bonita da família é com ela. Ai, olha só. Que alegria e que prazer estão aqui conosco os missionários Abraão e Vanessa. Eles, nós os conhecemos, eu pelo menos os conheço desde finalzinho de 2014, quando nos encontramos no nosso seminário em Anápolis. Eles estavam divulgando aí a saída deles para o campo missionário. Mas eu quero deixar com eles aqui a apresentação, para eles falarem um pouco de vocês. Você vai se apresentar, Abraão e Vanessa, vocês vão falar de onde vocês são naturalmente, como que vocês se conheceram e como que Deus chamou vocês para o ministério. Eu não sei o que veio primeiro, se foi o chamado ou se foi o casamento, né? Então vocês vão falar para a gente aí, tá bom? Olha, o pessoal tá chegando, tá bom? Então quem chegar logo vai pegar aqui vocês falando. Quero, antes de tudo, já agradecer, dizer muito obrigado por vocês terem aceitado esse desafio, né, esse convite, e nós podemos conversar um pouquinho no final de tarde. Sejam bem-vindos, cada um que está aqui também, que já entrou, nós temos 10 pessoas online conosco. Muito obrigado por você estar presente, estar online conosco aqui. Se alguém que você conhece, que gostaria de ver essa live, e talvez não dê tempo, por alguma razão não pegue a live toda, você pode dizer que vai estar lá no IGTV, aqui no nosso Ensino Bíblico Sem Fronteiras. E pode assistir depois, tá bom? Muito bem, Deus abençoe, vamos lá, se apresentem. Primeiras damas. Tá, então eu sou Vanessa. Antes de eu começar a contar sobre mim, eu quero agradecer também o convite. É uma honra para nós
E, enfim, vamos ao... E também, muito obrigada a todos vocês que estão aí assistindo. Vanessa, fala um pouquinho mais alto, porque eu sei que está um pouquinho distante do celular. Então você pode falar um pouquinho mais alto. Eu vou tentar. Tá bom. Eu sei, eu sei. A Vanessa tem todo aquele jeitinho de passarinho, né? Até para cantar, até para falar. Então, bem, eu sou de Assis, São Paulo, e eu fiz enfermagem, né? Eu entrei na faculdade em 2004. E quando eu saí da faculdade em 2008, eu já tinha muito, assim, tipo, certo na minha mente, no meu coração, que eu queria ser missionária. E eu queria ser missionária em tempo integral e não só dar parte das minhas férias. Mas nessa época eu sonhava em ir para a África. Então, quando foi em 2007, eu conheci a Missão Meva. E aí, através de um casal, e daí eu peguei o folder e comecei a orar, Senhor, eis-me aqui, né? O Senhor sabe do meu sonho, mas eis-me aqui. E quando eu terminei a faculdade, eu não esqueci desse folder, né? E eu creio que Deus já estava trabalhando isso em mim. E aí, quando foi meados de abril de 2008, eu entrei em contato com a missão, falando sobre o meu desejo de conhecer sem um compromisso. Embora eu já expus para eles que eu tinha esse desejo de ser missionária em tempo integral e com a minha profissão. E quando foi em julho de 2000... desculpa. Eu mandei o e-mail já em 2009. Não foi 2008. Eu me formei no final de 2008. E aí, meados de 2009, eu mandei o e-mail para eles. E quando foi... Depois disso, eu já fui em reunião com a minha igreja e etc. Eu tô aqui resumindo e cortando. E aí, quando foi julho de 2009, 29 de julho, eu estava fazendo a minha primeira viagem sozinha. Nunca tinha viajado de avião e sozinha, sem meus pais. O máximo que eu tinha ido era para Ourinhos, na casa de uma amiga, para passar uma semana na época de férias. Só. E daí eu fui para Boa Vista, Roraima. Essa noite eu não consegui dormir, eu sonhei que eu perdi o avião, sonhei um monte de coisa. E aí, normal. E quando foi dia 5 de agosto, eu entrei para a aldeia indígena. Eu fiquei lá... Isso em 2009. Isso. 2009. Eu fiquei lá 4 meses. Eu saí de lá, eu entrei dia 5 de agosto e saí em meados de dezembro. Mas eu fiz um diário, né? Porque nesse tempo eu saí 2 vezes. Mas eu fiz um diário e aí no meu diário constou, tipo, todos os dias que eu escrevi que eu estava na aldeia, deu 120 dias redondo. E aí... E depois na minha última semana lá, os missionários disseram, e aí, você quer trabalhar com isso mesmo ou você nunca mais quer ver índio na sua frente? Aí eu falei, não, é isso que eu quero, é isso. E aí eles indicaram para mim o IMPV Norte, né, que é a Palavra da Vida Norte. E aí conversei com a minha igreja apoiou, me incentivou, e eu fui para o seminário. Que é a Palavra da Vida em Benevides. Isso. Tá certo. Do lado, ali, do lado de Belém. Isso. E aí, quando foi dia 27 de fevereiro de 2010, eu conheci o Abraão. E não foi de uma forma assim que eu tinha visto ele por lá ou que alguém apresentou. Engraçado que eu ainda não tinha visto ele lá. E aí eu vi ele durante a capela, que ele foi o primeiro aluno a falar sobre como foi o estágio e tal. E daí, na hora que eu vi ele...
Eu não sei falar. Apaixonou. Claro. Amor à primeira vista. Rapaz, ainda bem que você foi o primeiro, hein? Você já pensou se alguém resolve falar assim, deixa eu ser primeiro? Olha só. Na Ah, verdade, agora ele tá. Tá certo. Antes, Abraão, de você falar, explica pra gente o que é MEVA. Né? Eu sei que é agência missionária, mas as pessoas não conhecem. Aham. Você quer fazer? a MEVA é a Missão Evangélica da Amazônia. Às Uhum. vezes tem vários nomes parecidos, pessoas que encontravam com a gente perguntavam se tinha no Amazonas, se tinha no outro estado, e eu falava que ela atua principalmente em Roraima, partindo de Boa Vista, Uhum. e ela atua também no noroeste do Pará. Então, eles atuam, o foco primordial é com o povo indígena, tanto de alcance morando entre eles, quanto de ensino bíblico, tipo modular, tipo o nosso CTM, né? Então, Uhum. eles fazem isso também durante o período. Então, a Missão Evangélica da Amazônia já está há mais de 60 anos lá no estado de Roraima e alcançando o povo indígena ali daquela região. Também agora eles têm uma parceria com a nossa missão, com a MCE, firmada esse Uhum. ano. E também tem parceria com a Novas Tribos e com a Asa de Socorro. Então, eles fizeram uma parceria Ah, para atuar junto também. tá certo. Então a parceria não é só com a NCE, tem Não, parceria com outras agências missionárias como a Asa de Socorro. Por isso, isso que você vive ali sempre perto do Denis e a Rebeca, isso. né? Ah, muito bem. Porque Muito para bom. chegar só com a ajuda de Asa de Socorro. Isso. Para chegar na aldeia, né? Isso. Tá certo. Você vai, antes de você continuar, só falar pro pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para o Abraão e para a Vanessa, podem fazer nos comentários. Nós temos uma pessoa aqui anotando as perguntas, nós vamos, conforme formos conversando, nós vamos passando a sua pergunta para eles, tá bom? Então pode perguntar à vontade, sem problema nenhum. Hoje eles estão aqui para serem sabatinados. Conhece essa expressão porque é antiga demais. E olha, deixa eu só falar para vocês que tem gente aqui já falando assim, essa história de vocês é linda, eu queria ser dessa época. Eu tô achando que é gente solteira que queria estar lá para poder encontrar o par. Então tá bom, vai lá, Abraão, fala aí de você. Então, eu sou Abraão Maia, natural de Castanhal, cidade modelo do estado do Pará. Eu brinco bastante com isso. Por ter servido ao Exército no ano de 2005, meus amigos também, muitos me chamam de Selva. Então, é um dos apelidos que ficam aí na brincadeira do época de seminário. E hoje em dia, até o Rodrigo que está aí, toda vez que a gente se vê, comenta por Selva. Não somos contemporâneos de seminário. Ele já deu risada aí, né? Então, eu vim de um lar totalmente católico, e aí às vezes as pessoas perguntam, mas por que teu nome é Abraão e você veio de um lar católico, né? A minha mãe, ela engravidou muito cedo de mim, então ela frequentou a igreja evangélica durante os primeiros meses da gestação. Ela teve um incidente na igreja por conta de macumbaria e do tipo que ela frequentava, e aí ela caiu, ficou desesperada, sentiu um estralo na barriga. Ela fez um voto desesperado com Deus por conta de estar frequentando uma igreja, né? E ela falou para Deus que se o meu filho nascesse sem nenhum osso quebrado, nenhum tipo de deficiência física, ela iria colocar meu nome de Abraão e que eu iria servir a Deus. E eu fui saber dessa história quando ela já tinha 15 anos e já estava ouvindo o Evangelho, já estava andando nos caminhos do Senhor Jesus. E fui apresentado... Deus leva a sério, né? Deus leva a sério o que a gente fala. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que pensar bem nos votos que a gente vai fazer. Sim. E por volta de 2001 na verdade, em 99, eu fui ter o contato pela primeira vez com o Evangelho realmente do Senhor Jesus Cristo, né? Tinha 12 para 13 anos e casais norte-americanos e um casal também misturado de canadense com brasileiro que formaram a equipe para evangelizar ali na minha cidade e foram na escola onde eu estudava. Então ali foi quando eu tive contato com o Evangelho, entendi que era pecador que precisava de Jesus e frequentando essa igreja que ali surgira, eu ia para o acampamento no Palavra da Vida, era bem envolvido com as coisas da igreja. Em 2005 servi o exército por um ano. No mesmo ano eu fui para o Palavra da Vida. Repete aí, se alguém quiser fazer pergunta. Participar do retiro vocacional.
E ali o Senhor falou no meu coração para entregar minha vida por completo para missões. E já era bastante influenciado por missões por causa desses missionários americanos e canadenses. E no ano, aí quando eu cheguei do retiro vocacional, na virada assim, de 2005 para 2006, eu falei pro meu pastor, eu vou pro seminário em 2006. Aí ele falou assim, mas quem poderia ficar no seu lugar com as suas responsabilidades na igreja? Igreja pequenininha, né? Aí eu peguei e falei assim, aí, em obediência, né, em submissão à minha liderança, que é algo, eu acho que é bem difícil hoje em dia, às vezes as pessoas querem bater de frente com seus líderes, mas fica aqui uma dica, vale muito a pena ser submisso aos nossos líderes, ainda mais porque eles estão temente a Deus e eles têm uma responsabilidade muito grande sobre nós. Então, em obediência, eu esperei 3 anos. Durante esses 3 anos eu estava trabalhando. Aí eu fui fazer um curso de treinamento de líderes, lá mesmo no seminário, que era aos sábados. E aí, depois disso, entrei no seminário em 2009 e fiquei estagiando na minha igreja. Depois disso, eu fiz um estágio saí assim, bem longe do norte. Eu saí pela primeira vez nesse ano de 2009, que eu fui para Guarulhos. Passei o o Ano Novo com um colega de classe, o Diego. E na virada para 2010, eu fui para o acampamento Palavra da Vida Norte, Palavra da Vida Paraná, com o Rodrigo, né? Colega aí do seminário. Lá eu descobri que eu era feliz e não sabia, porque o frio quase me acabou comigo. E porque era... Então... E depois desse estágio foi quando eu voltei e aí conheci a Vanessa, né? Aí eu fiz um vídeo rapidinho do meu estágio, contando como é que foi. E aí o pessoal nunca aparecia quem era o primeiro. Aí eu peguei, vou ser o segundo. O primeiro nunca aparece para compartilhar aqui como é que foi. Aí eu fui lá e compartilhei, mostrei um vídeo bem curto. Aí a Vanessa foi quando ela me viu. E aí sempre os sonoros retumbantes tocaram na cabeça dela. Depois disso, vários alunos foram falar, eu me sentei e aí a Vanessa foi falar também. E aí foi quando eu costumo dizer para as pessoas que foi dessa forma que o Senhor nos apresentou. Porque ninguém disse, Abraão, esse aqui é a Vanessa, esse é o Abraão. A gente se conheceu nessa situação, né? Cada um ia falar. Mas fala a verdade, você sentiu os símbolos retumbantes também ou não? Quando ela estava apresentando? Quando ela relatou a experiência que ela teve, né, de ter que sair da cidade dela e ir para a aldeia, porque a minha oração, ela preencheu praticamente 95% a 97% da minha lista de oração na futura esposa, que eu aprendi desde a minha igreja local, né, de fazer uma lista de orar pela sua futura esposa. E ela preenchia, e eu falei assim, porque uma das coisas da minha lista, claro, depois de temer a Deus, ser fiel, né, honrar seus pais... Não, tudo bem, a gente entende, você é crente, a gente entende. Isso. Aí era que ela tivesse cabelo comprido. E ela chegou com cabelo de... Aí eu pensei, cabelo cresce, né? Então, isso aí é um item negociável. Então... Aí imagino o quanto que ela deve negociar, viu? Então foi... A gente se conheceu, fomos nos aproximando. Nós valorizamos muito algumas datas, né? Então tem essa que foi 27 de fevereiro, que que o Senhor nos apresentou. 1º de maio a gente começou a orar para saber se era da vontade de Deus esse relacionamento. 5 de dezembro eu pedi ela em namoro. E aí, 2011, 7 de setembro de 2011, eu pedi ela em casamento. E 7 de setembro de 2012, nós casamos. 7 de setembro? Isso. No dia da independência, você casa? Isso. Mostrando a nossa independência dos homens, mas nossa total dependência do Senhor. Muito bem. Então, 7 de setembro de 2011. O noivado. O noivado. E o casamento? Um ano depois, 7 de setembro de 2012. 2012, muito bem. Nessa época, em 2011, nós estávamos em Goianápolis, na Maeb, nos preparando para sair para Moçambique. E fomos no finalzinho do mês de setembro mesmo, né? Foi dia 27 de setembro que nós fomos. Então tá, aí quando vocês casaram, nós estávamos em Moçambique. Muito legal. Bom conhecer a história de vocês.
Eu gosto de perguntar como que os casais se conheceram, porque é interessante a gente ver como realmente Deus prepara as coisas, né? Muito interessante, muito bom mesmo. Ok. Ah, gente, pode fazer pergunta para eles. Eles vão começar a falar do ministério agora, né? Até agora é só coraçãozinho que está aparecendo. É só gente falando que casal lindo. Como eu queria fazer parte dessa época, certamente para encontrar o par, né? Então, assim, foi inspirador até agora. Então, eu espero que seja inspirador também vocês falarem do ministério. Muito bem. Vocês saíram do seminário quando? 2013? 12. 12. Saíram do seminário em 2012. Então, vocês saíram e casaram e saíram do seminário, né? Na verdade, 2012. a gente terminou os estudos em junho de 2012, porque Ah, a gente, geralmente é o final do ano, mas o que aconteceu? Por eu ter feito aquele curso em obediência à minha liderança, me creditou um semestre. Então, em vez de eu tudo formar em bem. dezembro de 2012, eu terminei em junho de 2012. E a Vanessa, ela perdeu um período, um semestre, para se recuperar de uma cirurgia. Então, Deus fez as coisas de tal forma que também ela terminou em junho de 2012. E aí, É. aí nós casamos no civil, porque assim, a minha Você família... esqueceu dessa É, data. a minha família não tinha como vir para São Paulo e a família da Vanessa não tinha como ir para o Pará. Então, para resolver a situação, Ah, nós casamos no civil dia 25 de junho de 2012. No dia 26, meu irmão e eu fomos levá-lo no aeroporto, que ela tinha que vir para cá, e eu tinha que terminar um estágio ainda do seminário. Então, nós casamos, era o já, mas ainda não, né? Então, ela famoso já, mas ainda não. isso. Aí ela veio para cá e eu fui terminar meus estágios. E aí depois ela veio para adiantar o negócio do casamento, da cerimônia do religioso. Depois eu fui levantar mais um recurso para a gente. E aí casamos. Aí, depois que nós casamos, nós Tá. Então, o civil foi no Pará. foi no Pará. E aí o religioso fez, ou a Isso. cerimônia, né, de Cerimônia. ações de graça, fez em Assis. E assim, isso. Aí Muito casamos, bem. uma semana de lua de mel no Palácio da Vida Caldas Novas. O E aí- Palavra da Vida sempre fazendo parte. Não tem como escapar. E aí de lá, da lua de mel, nós fomos direto para o Pará, porque nós aceitamos a proposta da minha igreja, que tinha me enviado na época, a Igreja Cristã Evangélica em Castanhal. E Aham. aí nós assumimos o projeto de um ano de trabalhar com os jovens, formação de líderes, né, para assumir os jovens e assim por diante. A Vanessa fazer estudos com as senhoras casadas, Ministério de Discipulado, que o meu tema no seminário foi discipulado como uma marca de uma igreja saudável, né? Então, Ok. eu fui colocar em prática isso durante o nosso primeiro ano de casado e de ministério. Aí, quando foi outubro de 2013, nós saímos para visitar igrejas ainda, para levantar o recurso para nós fazermos o curso de Linguística na Missão Além, né? Associação Linguística Evangélica Missionária em Brasília, onde nós ficamos 9 meses estudando lá. Aí, depois disso, nós formamos em 22 de setembro de 2014, e aí a gente se conheceu e tudo mais. Aham. E no final de novembro, 27 de novembro de 2014, nós estávamos chegando em Boa Vista para iniciar o ministério com o povo indígena. Muito bem. Bom, eu não me lembro a data específica, mas eu sei que foi ou o finalzinho da década de 70, 79, não sei, ou o início da década de 80, bem no início, quando o povo Yanomami foi descoberto. Foi feito o primeiro contato. Eu estou errado nessa informação ou não? Pelo menos é aquilo que foi passado na Rede Globo. Então, Eu lembro, eu não sei que ano que foi, mas eu sei que sim, tá nessa época daí. Ou meado de 70, não sei. talvez pode ter sido com algum outro grupo, mas o conhecimento que nós temos, né, que a missão, ela já tem lá mais de 60 anos, né, 61 anos completou esse março desse ano, e a gente sabe que eles têm trabalhos com chegaram, claro, logicamente, os missionários americanos. Na década de 80, início da década de 80, foram os primeiros missionários brasileiros que chegaram por lá. Mas desde Então eu tô certo. Então eu tô certo na minha informação.
Eu lembro que foi passado no Fantástico, os aviões sobrevoando, a primeira reação deles é de agressividade com o avião, jogando flechas e tal, né? Então foi o primeiro contato com o Yanomami. Aquilo chamou atenção, porque como é que pode, na plena década de 80, né, século XX, ainda ter um povo isolado, que não tinha contato. Então aquilo foi uma descoberta que me chamou bastante atenção. Eu não estava no seminário ainda, mas já me sentia chamado para o ministério, e aquilo me chamou bastante atenção, né? E depois, no meado da década de 80, já caminhando para o final, foi 89, se eu não me engano, nós fizemos uma série de acampamentos, um mês inteiro de acampamento, em um acampamento em Anápolis, uma semana para uma faixa etária, outra semana para outra, tá? Uma loucura, ficamos um mês internado no acampamento, a minha filha tinha só 3 meses de idade, a mais velha, e nós convidamos o Denis para falar com as crianças. Uhum. E o Denis esteve lá, falou e ensinou um cântico que já estavam cantando com os Yanomami. Eu não vou nem arriscar cantar aqui. Muito embora de vez em quando, eu dou uma cantada e fico pensando, o quanto será que eu já estou errando nisso daqui, né? Mas ensinou para as crianças aquele cântico e tal, e mostrou vídeo e tal. Então, é uma coisa bem interessante. Eu quero que você fale um pouco sobre o ministério de vocês nesses últimos... Vocês foram para lá no final de 2014? Isso. Final de então, novembro de 2014. Pode considerar 5 anos e pouco aí, né? Vocês ficaram lá. Vocês estavam indo caminhando para o 6º ano. Então fala pra gente como é que foi esse trabalho, como é que foi o desenvolvimento. Peraí. Tem uma pergunta aqui. Vocês têm filhos? Não, ainda não. Não, ainda não. Muito bem. Ainda não. Estão planejando? Sim. Pensando? Quando? A gente tem horário. Estão planejando? Já estão planejando para agora? A gente tem tentado, já tem uns 4, 5 anos. Desde 2014. Desde 2014 a gente tem tentado, que a gente já está indo para 8 anos de casado, né? Então, Tá certo. A gente já tem planejado, a Vanessa ela tem hipotiroidismo, e nós temos feito vários tipos de exames, tentado... Certo. Até agora o senhor ainda não permitiu. Ok, então está aí, meus irmãos, aí um pedido de oração já para vocês aí, né? Para que Deus, no tempo certo, aí libere esses dois para serem pais, né? Eu fico imaginando que vai ser legal. A Daniela Cunha está perguntando como é que está aí em Assis. Eu não sei o que ela quis dizer, se é clima ou se é da pandemia. Como é que está Assis? Bem, Assis, esses dias, com relação ao clima, esfriou e a gente descobriu que estávamos desacostumados com o frio. A gente estava sofrendo bastante. Só hoje e ontem, aumentada, mas estava bem frio. 8 graus. 8 graus. E com relação Tá virando picolé de açaí aqui. Não esquenta a cabeça com a minha careta, não. É que eu também não estou gostando de frio ultimamente, não. Sim. E com relação tem aumentado os casos e a gente sai muito pouco de casa, na verdade, só para essencial mesmo. Porque meus pais são do grupo de risco, então a gente tem que tomar cuidado com eles. E eu não sei se eu respondi a pergunta. É isso aí. Não, ok. Talvez ela queira esclarecer depois o que exatamente ela quis aí, viu, Daniela? Se é isso que vocês queriam saber, tá respondido. Se é alguma coisa a mais, você esclarece pra gente aí. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Ministério. Então, uma das coisas bem legais assim também que a gente observou lá na MEVA é que eles não chegam impondo para você, você vai para esse lugar aqui, né? Então é prática da missão você visitar vários campos que tem necessidade naquele momento que você está chegando. E aí, qual deles você sentir direção de Deus, paz, né, para poder tomar uma decisão? Assim, provavelmente eles analisam como conselho, mas provavelmente aquilo é chegar a uma conclusão favorável ao missionário sobre o que ele pediu. Então, nós visitamos aldeias
e o senhor acabou direcionando a gente para ir morar na aldeia de localidade chamada Olomai, que fica a cerca de 500 quilômetros em linha reta de Boa Vista para a aldeia. É mais ou menos quase na fronteira com a Venezuela. Então, nós ficamos lá desde 19 de novembro de 2015. Foi quando no ano de 2015, nós saímos para levantar recursos para construir a nossa casa na aldeia. Porque nós iríamos morar lá, então construir uma casa. Levantado esse recurso, nós chegamos para morar para a aldeia 15 de novembro de 2015. E aí nós ficamos morando na casa de um missionário que estava de férias, enquanto construía a nossa. E aí a casa ficou pronta no começo de fevereiro, né, de 2016. Nesse processo que a gente estava entrando para a aldeia, deu início também ao meu estágio como obreiro da ICEB. Então, só que aí eu era supervisionado pelo presidente da missão, né? Da MER. Então, construímos a casa, começamos a ter o primeiro contato com o choque cultural, né? Que a gente, acostumado no seminário de ler histórias, biografias missionárias, de coisas de infanticídio que acontece, de tantas outras situações, e aí a gente começou a experienciar isso, e de algumas vezes muito dolorosa, algumas vezes bem engraçada com relação à parte da aquisição da língua, né? Que eles não falam português. Na época, quando nós chegamos, cerca de 90% a 95% não falavam português, né? Era todo o Sanumá. O Sanumá é um grupo dos Yanomamis, só que por questão de etnocentrismo, né? Então eles se consideravam o povo tal, né? Então, como cada uma das aldeias... O principal e os verdadeiros Yanomami. Isso, todos têm isso. Cada grupo vai pensar isso, né? Que é normal. Tá certo. Curiosidade, o pessoal não está perguntando não, então vou enfiar a pergunta de vocês aqui. A casa que vocês construíram era de madeira. Isso. Em palafita? Isso, ela ficava 2 metros do chão. Acima do chão? Quantos metros? 2 metros. 2 metros acima do chão. É porque nossa casa era bem próximo do rio. E teve épocas de indígenas comentando que deu uma chuva muito forte, que a água chegou em cima mesmo. Tanto é que essa primeira casa onde nós ficamos hospedados, enquanto construía a nossa, na época da construção, a água do rio ficou praticamente 1 palmo do assoalho da casa. E era bem mais baixa do que... Então, por conta disso, o casal que chegou antes de nós, construir a casa um pouco mais alta, e nós fizemos um pouco mais alta ainda, porque o terreno ia aumentando. E tanto que nós estávamos lá, deu uma enxurrada dessa que a casa do nosso vizinho realmente ficou assim, 2 dedos de entrar água. Eles tiveram que suspender o que eles tinham de móvel ali para não molhar. E o outro também teve alagado, e a nossa casa chegou só até próximo dentro do cercado, né? Não chegou a gente entrar. Mas a curiosidade agora, em tempo de seca não tem problema, a água está longe. O que se faz debaixo da casa? O que serve para que essa parte debaixo da casa? Guarda-se as coisas, o pessoal fica lá descansando, você põe rede, como é que é? Eu fiz um compartimento bem pequenininho de 1,5 m por 2 debaixo da casa para guardar ferramenta que às vezes precisa enxada, pá, carro de mão, algumas coisinhas para fazer trabalho de casa na roça, alguma coisa do tipo. E o restante do espaço, a Vanessa cultivava jardins, algumas coisas de flores que ela gosta, está começando. E também a gente separava, nós fizemos com o que sobrou da construção, banquinhos para receber visita dos indígenas, do povo, né? Para poder conversar com eles. Então, nessa parte de baixo ficava esses bancos aí. A gente colocava debaixo da casa, descia e ficava conversando com eles. Muito bem. Quanto tempo vocês ficaram nessa aldeia? A pergunta que a Silvinha está fazendo, Silvinha Toledo. Aproximadamente 2 anos e meio, somando tudo. 2 anos e meio. Muito bem. Tem mais perguntas aqui, está sendo anotado aqui. Eu sei que cada missão tem uma política em relação às casas que são construídas na aldeia. Eu entendo quando você fala assim, quando nós construímos a nossa casa,
E às vezes quem é de igreja não consegue entender bem isso. É a sua casa, mas na verdade é a casa que fica para missão, Isso. Aham. É isso não mesmo. é? É isso Depois que mesmo. você vai, fica lá. E no caso ficou tudo, ficou os móveis, a geladeira a gás que vocês compraram, que vocês tanto pediram. Quer dizer, ficou lá para um próximo missionário que chegar, é Justamente. isso? Justamente. Isso mesmo. A gente entende Tudo bem. assim que da mesma maneira como nós fomos abençoados pelas igrejas, pelos irmãos que ajudaram a gente, de mesma forma nós não somos o destino final das bênçãos, né? Digamos assim, nós somos um canal. Nós recebemos, nós somos abençoados e da mesma forma nós abençoamos aquilo. Como eu postei um tempo atrás no meu Instagram, caixão não tem gaveta, né? Nada daqui a gente vai levar. Então a gente tem Boa. que incluir daquilo, mas que fique claro para as pessoas que aquilo não é nosso bem maior, aquilo não. Claro que vamos cuidar para que outras pessoas possam usar. Tanto é que ficou a casa, ficou o painel, ficou o solar, né? Todas as coisas necessárias ficou lá para que, quem sabe, o senhor levante um outro casal, uma outra família que possa ajudar a servir lá também. Então, fica Aham, lá para bênção também. aham. Ó, tem uma pergunta aqui sobre língua. Talvez a pessoa não tenha reparado você falar que quando vocês chegaram lá, 95% da aldeia não falava português. Então, quer dizer, algumas pessoas apenas da aldeia falavam, e eu imagino que um português ainda limitado, né? Bem, Mas para trato comercial, é isso mesmo? isso mesmo. E Tá. assim, Agora, ah, não, é só vocês falar que aprenderam os que vocês falavam aprenderam os. sim, assim, Desculpa, acontece isso. o que os 5% falavam um pouquinho de português, era assim, era que Deu uma travada aqui, eles voltam já. É porque a internet, lá é a internet, eles estavam usando Wi-Fi, só que a gente sabe que nem sempre encontramos uma boa internet. Vamos ver daqui a pouco. Ok. Abraão, travou na hora que travou na hora que você começou a falar sim. sobre a Então, língua. Vai lá. essa pequena porcentagem do pessoal que falava português, porque eles tinham que tratar com o pessoal da saúde, que era empregado do governo. Então, eles não Certo. iam, os funcionários não aprendiam a língua Yanomami. Eles tinham que tentar ensinar para o indígena, que auxiliava eles. Por exemplo, alguém chegava lá com dor de cabeça e ele tinha que saber explicar, ó, ela está com dor de cabeça para poder dar um Certinho. Muito bem. remédio adiante. Tá bem. Tá dando uma travadinha. Tá, tô ouvindo. Pode falar. Travou. Agora travou tudo. Opa, voltou. Voltou. Tá bom. Olha só. Aí as perguntas estão chovendo agora, hein? Vamos lá. Sobre a língua. Vocês aprenderam, então, a língua deles. Sim, Estava. nós estávamos no processo, né? Eu tinha chego ao cerca do nível 2, nível 2,5, mais ou menos, do aprendizado da língua. Eu já conseguia comunicar o básico, eles, quando eles estavam no processo também do aprendizado. Era Então, então fala pro pessoal aí um boa noite, ou como é que é o cumprimento lá na língua deles. O cumprimento, quando a gente se encontra na rua assim, e você se vê, e aí, tudo bem? Olá, como é que vai? Essas coisas que a gente fala assim, o ato bagulê. O ato bagulê? Isso, ou seja, Muito bom. tá tudo bem com você? Ó, você repetiu Bom, certinho. se, se eu não der conta de fazer isso, eu não posso pensar mais em campo missionário, mas eu ainda penso. Uhum. Então, esse Ah, era o cumprimento básico dele, né? Ou então o bom dia. O bom dia é o ananazogue, ou seja, você acordou agora, é o bom dia dele, né? olha só. Então é isso que é bom as pessoas entenderem, que quando você aprende lá a falar o bom dia, não é bom dia, não é um desejo que Não ele é? tenha bom dia. Ele está perguntando se você acordou agora. Uhum. Tá E certo, ele muito fala bom. assim, ó, a gente fala assim, muito assim, você tá brincando, você tá zoando, né? A gente usa muito isso entre nós. Lá eles falam assim, o a shoeshimo, tipo, você está agindo como um macaco.
Ó, A Maria tá quer dizer, brincando. brincando, né? Tá certo. Muito, Aí, muito bom. Muito bom, legal demais. Essas coisas são interessantes a igreja ir aprendendo, né? E os irmãos que estão assistindo, que são líderes de conselho missionário nas suas igrejas, de departamento de missões, né? Ou Ministério de Missões e Evangelismo, cada igreja tem um nome. Você é um líder de missões na sua igreja, você tem que dividir com as pessoas da igreja isso, né? Você pode, por exemplo, baixar essa live depois, passar para a igreja, né? Ou para um grupo de interesse da igreja que faz parte do seu departamento de missões. Você pode fazer isso, né? E inclusive chamar os missionários para uma live, né? Para poder haver um diálogo da igreja com eles. Eu tenho certeza que muita coisa, muita dúvida vai ser tirada e muito mito cai, né? Muito mito cai. Porque as pessoas têm uma ideia, às vezes, totalmente distante, porque justamente não tem a informação que hoje é possível ter, né? sim. Perguntaram aqui a respeito da casa de vocês. Os bichinhos já visitaram sua casa? Eu imagino que são aqueles bichinhos peçonhentos que ela está querendo saber, né? É a Muito. Tatiane Soares. Já, tipo, na época que estava construindo a nossa casa, que a gente ficou na casa do outro casal de missionários, realmente aparecia aranha, nunca vi escorpião e nem cobra. Mas quando construiu a nossa casa, né, que estava naquele processo, então as Tá. janelas foram, né, Ah, feitas e ainda não tinha tela. Tá escutando? não, peraí, travou, não deu para compreender a sua resposta. Travou também? Travou, né? Ok, então, repete. Quando construir a sua casa, se deixasse janela aberta... Isso. Porque assim, ainda estava fazendo, né? E estava no processo de acabamento, daí já tinha janela, só que não tinha tela ainda. Então ela ficou bastante tempo só a janela e eles fazendo acabamento. Quando aí depois pôs a tela, que daí depois fez a janela de uma forma que pudesse fechar, aí a gente entrou. E aí a gente começou a descobrir os bichos que tinham entrado dentro da casa quando. Porque eles queriam sair e não conseguiam. Ficou preso. E assim, tipo, normalmente as pessoas perguntam se, tipo, quais são os meus medos, coisas assim. Eu não tenho medo de cobra, de sapo, de perereca. Eu até gosto Aham. deles. Mas, Ó, deu uma travada travou? de novo. Travou. Travou. Talvez, eu sei que é difícil, mas às vezes os seus pais estão acompanhando a live? Não? Não, não tem mais ninguém conectado aí, só vocês? Não, só nós, Então só tá. a gente tá ruim mesmo. Não sei porquê. Tá E ok. então, o inseto que realmente enfim, eu tenho mais medo, assim, na época eu tinha muito mais, era a aranha. Então, eu lembro, tipo, uma vez que a gente tinha recebido o pessoal em casa pra gente estar fazendo culto e tal. E aí depois, quando o pessoal tipo, foram embora, a gente voltou pra casa e aí tinha uma aranha enorme em cima da apostila do Abraão, que ele estava estudando, né, a língua. E ela era muito, tipo aqueles bichos, aquelas aranhas que você vê naquele canal do Animal Planet. Tipo aquelas Ah, aranhas, assim, tipo, peludas. cara, como que esse bicho entrou aqui em casa? Aí eu, tipo, lembrei, acho que foi na época que tava construindo, porque não É, tinha como aquele bicho entrar debaixo da porta, coisa assim. Era imenso. Aí eu disse pro tá, Abraão, amor, você tem que dar uma chinelada, mas uma assim, de
Pra não ter dó, né? Tipo, pra ela, né, já. E aí a gente ficou um pouco tenso na hora. Ó, travou. Eu quero saber se você deu uma chinelada. Não, Quero saber se sei você não. deu uma chinelada Aí em ele acertou. cima da apostila do Abrão. Foi, Aí depois tive foi que você, né? tirar todo o sangue dela lá da aranha e tudo mais, mas deu pra se livrar dela. Aí apareceu também aranha em panela, que a gente deixou escorrendo na louça lá. Aí várias coisas já Aham. apareceram. Cobra, Cobra. no nossa varanda apareceu cobra também. É normal, né? É isso aí. Vocês é que estavam no ambiente deles, né? Olha só, outra pergunta aqui. Como é que foi a comunicação de vocês no início, logo que vocês chegaram? Como é que foi? Bem difícil. Comunicação lá dentro da aldeia. Difícil. Era bem difícil. A gente aproveitava alguns rapazes, no caso, que falavam um pouquinho, né? Tentava falar um pouco de português. E aí nós tínhamos na apostila, né? Que os missionários veteranos já tinham contato com esse povo que era de uma outra região. Então, nós pegávamos essa apostila e tentava ir estudando, aprendendo algumas frases. E aí, assim, a nossa orientação era 8 horas de estudo diário da língua, sendo que 6 horas dentro de casa, assim, você estuda o indutivo e 2 horas tentando praticar com o povo. Vai na casa deles, vai na roça junto. A gente pegou as frases principais, né? Tipo, o que é isso, o que é aquilo, e assim por diante. E aí também nós frequentávamos também sempre 2 vezes por semana o culto de oração lá na pequena igrejinha que tinha lá, né? Então, a gente ouvia bastante. Eu gravava bastante, ficava ouvindo. E aí, à medida que ia coletando as palavras, a gente ia tentando comunicar com ele o básico. Tá certo. Foi Mas falar vamos falar. com 3 meses lá. Como é que é? As primeiras frases de poder... Com 3 meses, nós já estávamos falando um pouquinho mais com eles. Formando frase. Também fazendo curtas na língua. Tá certo. Vamos aqui. O nosso tempo está voando. É uma pena, né? Viu como é que passa rápido? É demais. Pediram para falar. Aí vocês falam rapidinho, eu acho que de maneira mais resumida, sobre a bênção da cura na família de vocês da Covid-19. Quem foi que teve Covid-19? Meu avô, minha avó, minha tia, meu tio. Só que o tio e a tia e a minha avó foram de um grau mais leve que não precisaram ficar internados, né? Mas o meu avô, ele ficou internado uma semana pela primeira vez porque ele estava com pneumonia, deu negativo para Covid. Aí, por um tempo, ele foi internado de novo e aí, além da pneumonia, estava com o Covid. E aí ele passou pelo processo de bem, assim, trabalho emocional, não estava querendo mais viver. Mas aí a minha tia está acompanhando a live, ela teve a ideia de pegar um vídeo curto, um depoimento, uma palavra de encorajamento de cada um dos membros da família. Que bom. Ele um vídeo, mandou para ele, a assistente social ajudou lá, ele recobrou o ânimo, vou fazer o tratamento e sair, já completou mais de mês que está de alta, está em casa. Que bênção. Amém. Graças a Deus. Mas é interessante, bom esse testemunho para ver como que a família é importante. Então é possível enviar áudio, enviar vídeos e a pessoa poder se animar, né? A gente sabe realmente que há um certo desânimo que vem sobre a pessoa que é acometida pela Covid-19. Como que está aquela irmã de idade que fez missão com vocês na aldeia? Ou faz, não sei. Tem notícia dela? Isso aqui é a Lucila que perguntou. Quem? Lucila. Eu acho que ela tá falando da Jandira. A missionária Jandira. Ela tem... Esse ano agora completou 81 anos. Ou foi 80 anos agora. E está na aldeia. Só que ela trabalhou com a missão Kaiowá também no Mato Grosso. E o restante do tempo tudo com a Meva, né? Então... Que joia. Ela já completou 50 anos de ministério. Com o povo benção, hein? Ela tá bem, ela sai de tempo para fazer alguns exames. Mediante a liberação do médico é que ela volta para a aldeia. Mas por enquanto ninguém está podendo voltar para a aldeia. Então eles estão ela deve estar na base da missão. Está na base. A quem perguntou foi a Lucila, da Igreja Cristã Evangélica de Jacareí. Sim. Tá certo?
Suprimentos de alimentação e gás, como que eram feitos? Aqui dá para responder rapidinho. Tá. Responde. Era assim, junto com essa pergunta eu vou embutir outra, porque normalmente as pessoas perguntam o que que a gente come lá, né? Então a gente faz a nossa lista com o que a gente compra normal e o gás até que rendia um bolo. Não era sempre para, né, por causa de uma dieta, assim. E tá, isso. Aí tinha o avião que via a cada 45 dias, então a gente fazia uma lista de compras para aquele tempo. Então, e aí conforme a gente ia fazendo, só que normalmente a gente faz também junto a panela com os outros missionários, com o pessoal da saúde, e aí depois, tipo, quando a gente percebe que o avião tá vindo e tá acabando as coisas, então já começa assim, não, eu vou fazer um pouco menos de arroz, vou fazer um pouco menos de feijão, porque tem que durar. E outra coisa também que a gente não sabe, por causa do tempo, se iria ter de fato um voo. Então, tipo, vai que eu uso tudo e daí acaba, daí no dia do voo não chega, né, o mantimento. Então, eu tinha que fazer esse equilíbrio. Tá certinho. Então tinha que ter um planejamento, inclusive, para poder aguentar mesmo, porque às vezes até podia faltar alguma coisa, né? Sim. E só eu vou falar aqui no lugar de vocês, que esse avião que é de Asas de Socorro, né? Que leva o mantimento, tudo que precisa para lá, é um voo que é pago, vocês pagam como missionários, tem que rachar com os outros missionários para poder custear o combustível, né? Isso. Porque a missão também, a de Socorro, não tem dinheiro assim para fazer voo a hora que precisar. Eles conseguem muito bem, manter o valor o mais baixo possível, que a gente entra principalmente para custear o combustível, porque tem manutenção, tem várias outras coisas que... É verdade. É isso aí. Vocês gostaram da comida deles, dos Yanomami? Quando eu ia junto com eles caçar, assim, eu não cheguei a ir muitas vezes caçar, eu ia mais para a roça ajudá-los no plantio e tudo mais, e ajudar a colher palha para fazer o telhado da casa deles. No período, eu ia começar a entrar numa fase de visitar realmente e caçar junto com eles, mas não foi possível. Mas eu gostava. Uma vez que eu fui comer algo que eles me deram, eu só fui perguntar depois, porque estava tudo moqueado, não sabia o que era. Perguntei, eles falaram que era carne de macaco. Então tá bom, né? Tá bom, já tinha comido? Já tinha comido. Teve as minhocas também. Teve minhoca também, várias coisas. Olha só, tá vendo? Só não é só peixe que come minhoca, não. Abraão e Ibanez também. Ele comeu. É porque ele tinha ido, tipo, ajudar os homens na roça, e daí eles estavam lanchando biju com um molho que tinha a minhoca. Daí, assim, eles dão pra gente comer, né, o que eles estão comendo, a gente tem que comer. Eu, particularmente, eu gostava de comer o biju deles, né, que é tipo, que as pessoas dizem, tipo tapioca, mas pra mim é bem diferente de tapioca. Assim, mas era sem sal, era azedinho, mas eu gostava. Tá certo. Olha só, desculpa, infelizmente o tempo assim vai mesmo, né? Eu queria que vocês falassem um pouco desse momento que vocês estão vivendo. Vocês vão ficar em Assis até quando? Então, só aproveitando a pergunta da irmã aqui, da irmã Lucilda, que ela fez aqui, que sobre o Ministério de Base, né? Depois desses 2 anos, a gente veio para a base e nós vimos a importância, né, do Ministério de Base, porque nós estávamos lá na frente e tinha alguém que possibilitava a gente estar lá por um tempo maior. Porque não era viável você ficar um mês na aldeia, depois você saía, depois voltava, não era viável. Então tinha alguém que cuidava das nossas compras, da nossa correspondência, da trabalho de contas. Depois na base ficamos mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos também atuando nessa área. E aí nós podemos, por ter morado na aldeia, nós podemos ajudar de uma maneira melhor e mais com conhecimento de caso, né?
poder ajudar os colegas na Aham. universidade e assim por diante. Então, nós exercemos esse ministério ajudando a vários e vários colegas, né? E Muito agora bem. nós estamos numa fase de Transição. transição ministerial. Desde março deste ano, nós pedimos o desligamento da Missão Evangélica da Amazônia. Estamos apenas missionários da MCE, né? Temos a Igreja da Vanessa que nos apoia também aqui em Assis, que é a igreja enviadora dela. Aham. E aí o nosso plano era chegar em Assis, que é a nossa base por causa dos pais da Vanessa, e daqui fazer as viagens para dar prestação de conta de relatório do nosso trabalho missionário nas igrejas que nos ajudam. Então, só que por conta da pandemia, a gente não conseguiu fazer isso. E aí a gente tem um certo receio de poder confirmar com alguém, com uma igreja, e chega lá, o governo daquele estado acaba dizendo, ó, estamos em lockdown, não sei o quê, a gente fica preso, não pode ir para o outro compromisso. Nós tínhamos todas as nossas passagens compradas, daqui para Anápolis, de Anápolis para Brasília, de Brasília para Belém, de Belém, e assim a gente ia. Só que agora a gente teve que cancelar tudo. Nós estamos aqui até houver uma harmonia entre os estados com relação a permitir transitar de maneira que você não vai correr o risco de ficar em determinado lugar que você não queria ficar por muito tempo. É verdade. Então, a gente não sabe, a gente quer ficar o mínimo tempo possível para poder seguir para uma viagem específica para a gente visitar um novo campo e aí, assim, começar a trabalhar no projeto para um novo campo missionário. Que a gente ainda sonha em trabalhar com o povo transcultural ainda, né? A gente pensa em trabalhar com o povo transcultural. Mas aí a gente só pode bater o martelo depois de uma viagem junto com nós. Aham. Mas aí seria indígena mesmo que vocês estão pensando? Ou Não, vocês pensam também em ribeirinhos, do ribeirinho. quilombolas? Ribeirinho. Muito bem. Tá bem. Olha só, a gente agradece demais vocês terem aceitado estar aqui com a gente. Obrigado a todo mundo que esteve presente, que participou, fez pergunta, que elogiou esse canal. Muito obrigado para cada um. Eu quero encerrar a nossa live orando por vocês. Tá bem? Então, se você quiser aí no seu lugar onde você está, nos acompanhe nessa oração, abençoe a vida deste casal. Senhor, nosso Deus, querido Pai, muito obrigado pela Vanessa, pelo Abraão, pela maneira como o Senhor tem cuidado deles. A forma como eles se submeteram à história providencial do Senhor, em que o Senhor guiou o passo deles para chegarem até onde eles estão. Sabemos que esse é um tempo do Senhor para eles, ó Deus, encontrarem, entenderem o caminho e o plano que o Senhor tem para eles. Abençoa-os assim, ó Pai. Supre todas as suas necessidades e oramos por aquilo que eles têm pedido ao Senhor. Que no tempo certo do Senhor venha o bebê a alegrar e complementar essa família em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, Queridos, muito obrigado. Muito bem, olha, tem um monte de gente mandando abraço para vocês aí, né? Abraço a todos, um beijo. Um beijo, Deus abençoe, um grande abraço para vocês. Eu vou aqui segurar ainda uns segundos em conexão, porque para poder dar tempo do pessoal ver toda essa saída, tá bom? Tá jóia. Deus abençoe, um grande abraço, um abraço dos seus pais, viu, Vanessa? Tá bom. Agradeço a eles pela casa e pela internet que eles emprestaram para vocês hoje. Imagina. Pastor, o pastor Forotó mandou um abraço para você também. Pastor Forotó. O André Souza. O André Souza. Que ele é da Merva, a gente sabe Forotó. Tá certo. Tá bom, muito obrigado. Gente, um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Vocês não viram, né? É que a Lilian tá aqui, ó. Olha lá ela. Deus abençoe. Obrigada. Beijo. Até mais. Deus abençoe.